O terminal é uma ferramenta muito importante e poderosa de diferentes sistemas operacionais, e por dar mais liberdade aos usuários, costuma ser diretamente ligado a um domínio maior dessas máquinas. E para sistemas Linux, isso é ainda mais forte. E a melhor forma de aprender uma ferramenta desse tipo é usando. Por isso, hoje eu vou te mostrar 5 comandos essenciais e muito fáceis para você iniciar o uso do terminal Linux. Antes de qualquer coisa, vale lembrar que os comandos funcionam mais ou menos como se fosse uma frase. Lembra da escola que o professor falava que uma frase ou oração era composta por sujeito, verbo e um complemento? Os comandos seguem mais ou menos a mesma lógica. Nós temos o comando, mais um parâmetro, mais as opções, se tiver, claro. Então, vamos prosseguir. Navegar por arquivos é uma tarefa que a gente faz muito durante o dia. E para fazer isso no terminal é bem simples. A gente pode utilizar o comando cd. A sintaxe dele é extremamente simples também. Você digita o comando cd e o caminho que você quer ir ou o diretório. Por exemplo, quando eu abro um terminal, o diretório que eu estou é o diretório do meu usuário, a pasta home do meu usuário. Se eu quiser ir para a pasta de downloads, eu posso digitar cd downloads, teclo enter e eu consigo chegar na pasta de downloads. Da mesma forma, eu posso ir para a pasta de downloads, porém digitando o caminho inteiro, cd /home /gabriel /downloads. Mas se eu quiser ir para uma pasta dentro da pasta downloads, bom, eu posso seguir mais ou menos a mesma ideia. Digito cd downloads /benchmarks, que eu sei que é uma pasta que está dentro da minha pasta de downloads. E eu consigo chegar lá. Como eu falei, os comandos têm alguns parâmetros e com o cd não é diferente. Se a gente utilizar, por exemplo, cd ... ele vai voltar uma pasta no diretório. Por exemplo, antes do diretório Gabriel, que é a minha pasta de usuário, eu tenho o diretório home, a pasta home. Como a gente pode ver se a gente digitar o caminho todo. Então, /home /Gabriel. Se eu voltar um diretório acima da pasta Gabriel, eu vou chegar na pasta home. Outro parâmetro muito interessante do comando cd é o cd-. Esse parâmetro vai fazer você voltar para a última pasta, o último diretório que você acessou. Por exemplo, eu estou aqui no diretório Gabriel dentro do /home, certo? Que é a minha pasta de usuário. Se eu for para a pasta de benchmarks, que está lá nos meus downloads, e eu quiser voltar ali para a minha pasta home, eu posso usar cd-. E ele dá ali o caminho, que foi o último caminho acessado, e volta para a minha pasta. Outra forma ainda de você, de qualquer lugar, voltar para a sua home é digitar apenas o comando cd. Por exemplo, eu vou ir até o diretório /var. Do /var, eu quero voltar para a minha home, para a home do usuário Gabriel. Basta eu digitar então cd e pronto, voltei para a minha home. Outro comando bastante utilizado aí no terminal é o comando ls. E para ficar fácil de associar, você pode associar o ls ao list, que vai fazer basicamente uma listagem de todos os arquivos e diretórios que estão dentro de uma pasta. Então, como é que a gente vai usar o comando ls? Se eu tiver num diretório e digitar ls, ele vai mostrar direitinho exatamente o que está ali. Outra forma é digitar o caminho inteiro do que você quer. Por exemplo, ls imagens, ou poderia digitar /home /gabriel /imagens, e ele vai mostrar tudo que está dentro do diretório de imagens. O comando ls também tem algumas variações, e a que eu acho mais interessante é a de listar arquivos ocultos ou diretórios ocultos. Por exemplo, ls-a, ele vai dizer quais são todos os arquivos que estão ali dentro do meu diretório, incluindo os arquivos ocultos. Outro comando bastante interessante é o comando mkdir. E bom, para lembrar dele é bem simples. Você pode associar o mk a make, ou criar, fazer, e o dir de diretório, ou seja, criar um diretório. Para utilizar ele é bem simples, você pode digitar, por exemplo, mkdir e o nome do diretório que você quer criar. Por exemplo, eu quero criar um diretório YouTube dentro da minha home. Pronto, está criado. Se eu der um ls já vai aparecer aqui. Está aqui o diretório YouTube. E bom, eu poderia criar esse diretório também digitando o caminho inteiro. Por exemplo, mkdir /home /gabriel
YouTube. Ele ia criar ali o diretório YouTube dentro da pasta home do Gabriel. Mas e se eu quisesse criar um diretório chamado vídeo dentro do diretório canal, que está dentro do diretório YouTube? Como eu poderia fazer isso? Bom, a gente vai precisar de um parâmetro. Isso porque o diretório canal ainda não existe. E esse parâmetro é o traço P. Então, mkdir -p /home /Gabriel /YouTube /canal /vídeo. Bom, vamos navegar até lá para ver se está ali. Vamos então na minha home dar um ls. Bom, o diretório YouTube está ali, a gente já sabe. Agora vamos entrar no diretório YouTube, então vou utilizar cd YouTube. Vou dar um ls novamente. O diretório canal está lá dentro, então deu certo o nosso comando. E dentro de canal, por fim, tem o diretório vídeo. Prosseguindo aqui então, outro comando que é bastante interessante é o comando cp. E o uso dele é bem simples. Por exemplo, eu quero copiar uma imagem que chama partida, que está dentro das minhas imagens, para a pasta de downloads. Para isso eu vou digitar aqui cp, o caminho de onde está o meu arquivo, está dentro de imagens, / o nome do arquivo, que é partida.png, e o destino desse arquivo, que vai ser o diretório downloads. Lembrando que a gente vai tomar como referencial, se a gente não colocar o caminho inteiro, o diretório que a gente está, que no caso é a home do Gabriel. Eu aperto Enter e pronto. Se eu quiser conferir, ls, para a gente utilizar aqui o downloads. E o que tem dentro dos downloads? Tem a pasta benchmarks e tem a imagem partida. E o último comando é o comando sudo, e ele é extremamente utilizado. Praticamente tudo que você vai fazer pelo terminal, você utiliza o comando sudo. E esse comando serve basicamente para dar privilégios de superusuário, ou seja, o root, né, um usuário administrador. E ele funciona de uma forma bem simples. Você vai digitar sudo e o comando que você quer executar como administrador. Por exemplo, vamos abrir aqui o editor de texto nano como administrador. Então eu digito sudo nano, ele vai me pedir uma senha, e quando eu digitar essa senha e apertar Enter, ele vai abrir esse editor de texto como root, como um superusuário. Para finalizar, uma diquinha aí para quem ficou até o final é utilizar o parâmetro --help, que vai mostrar quais são as opções daquele comando. Por exemplo, vamos ver quais são as opções do comando cd. Então eu digito cd --help, ele vai me mostrar aqui uma espécie de menu desse comando. E eu consigo então ver aqui alguns parâmetros que são bem interessantes e podem ser muito úteis para você. Ou mesmo quando você não lembrar o que um parâmetro faz exatamente, pode ser bastante útil para uma consulta rápida. Que o terminal é uma ferramenta poderosíssima, acho que você já sabe. E bom, depende de você aproveitar isso a seu favor. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi, não esquece de dar aquele peteleco no like. Se for novo por aqui, recomendo que assista aos outros vídeos do canal e considere se inscrever, porque vai me ajudar pra caramba. Valeu e fui!